Eu sonho com um Brasil democrático, com um Brasil com educação de qualidade para todos os brasileiros, com um Brasil generoso com as diferenças, com um Brasil que seja mais equilibrado regionalmente, socialmente, um Brasil que cuide do patrimônio humano que nós temos extraordinário, que é esse povo alegre, mestiço, misturado, guerreiro, generoso, e que cuide do enorme patrimônio natural que nós temos. Não vamos desistir do Brasil. Agora eu tô aqui com o nosso querido Pedro Campos, filho do Eduardo. Agora me conta um pouquinho, Eduardo como pai, Eduardo como governador, e como seria se ele estivesse aqui hoje. Com certeza, o Eduardo foi um grande pai, foi um grande companheiro e foi um grande político também. Fez muito pelo estado de Pernambuco e eu tenho certeza que a forma dele de fazer política, a forma dele valorizar as questões importantes para as pessoas, principalmente quem mais precisa, como por exemplo da educação, como também o cuidado na saúde, com a construção de 3 hospitais aqui na região metropolitana, do Hospital Médico Hospitalino, são coisas que ainda nos inspiram, que ainda nos guiam a fazer uma política da forma como ele pensava e a continuar, né, sonhando os sonhos e ideais dele. Muito obrigada. Aqui com o ministro Márcio França, ele vai me contar um pouquinho o que significou o Eduardo Campos para você, Márcio. Era um grande amigo, né? A gente nem apaga os zaps dele, as fotos, porque eu quero sempre lembrar dele forte, como ele sempre foi, e do tamanho que Recife precisa, né? Que é o lugar onde forma o Oceano Atlântico. A gente tem muito orgulho dessa coisa de Recife grande, e Eduardo fez Recife ficar grande, Pernambuco ficar grande, e é isso que nós temos que voltar. Então, para Márcio, ele deixou um orgulho, o legado dele continua com esse afeto de orgulho no nosso coração. Quando ele caiu, eu estava lá esperando, o avião passou, e os jornalistas falaram, Eduardo foi enterrado junto com o partido. Eu falei, não, ele foi plantado junto com o partido e vai dar fruto que depois vai seguir o legado dele. Está aí, João, hoje para mostrar isso. Muito obrigada. Agora estou aqui com Valdemar Borges, deputado, e ele vai me contar um pouquinho sobre Eduardo Campos. Bom, Eduardo é essa figura maior que todo o Pernambuco conheceu, que o Brasil conheceu, esse líder político extraordinário, esse executivo inigualável, quantidade de obras que ele fez em Pernambuco num curto espaço de tempo que governou o estado. Curto espaço de tempo para a quantidade de obras que ele fez, que foi enorme, né? Na educação, na saúde, na segurança, ou seja, naquelas áreas que mais dialogam, que mais interessam a população, sobretudo aqueles segmentos que historicamente viviam abandonados pelo estado. Então, Eduardo foi essa figura extremamente maior. Eu tive o privilégio de ser líder dele na Assembleia. Enquanto ele foi governador e eu estava na Assembleia, eu fui o líder dele. Mas devo confessar que foi um dos trabalhos mais maneiros que eu encontrei na vida, pela simples razão de que ele era um craque na política. Ou seja, o projeto de lei da Assembleia, quando chegavam lá, já chegavam discutidos pela população, debatidos pela população, debatidos pelos deputados, de tal maneira que me cabia apenas encaminhar o projeto praticamente, porque o serviço político ele também fazia. Ele não foi só grande nas obras de pé de cal, ele foi grande também na articulação política, na ação política. É uma perda irreparável, mas a inspiração dele vai continuar com a gente enquanto a gente estiver por aqui. Muito obrigada. Eu agradeço. Agora com o nosso vereador Samuel Salazar. Samuel, me conta qual o significativo do legado de Eduardo para você. Sem dúvida nenhuma, Eduardo foi um grande governador, deixou um legado importante, é fonte de inspiração para toda a nossa geração. Sem sombra de dúvida, faz muita falta e a gente busca aí, enfim, se inspirar em Eduardo, uma figura que deu muitos exemplos, um cara extremamente trabalhador. Os depoimentos aqui no evento são todos nesse sentido de mostrar que ele era muito pegado no serviço, como ele gostava de dizer, e sem dúvida é uma fonte de inspiração para toda a nossa geração. E se hoje ele estivesse aqui, qual seria o sentimento? Sem sombra de dúvida, de um grande amigo, de um cara que estaria nos orientando e nos ajudando, como sempre fez, nos dando aí o norte por onde seguir. Muito obrigada.
Pernambuco, o Eduardo, no Brasil, o Eduardo fez uma grande diferença. Foi quando a gente começou a ser notado, aparecer no Brasil todo, porque ele trabalhava pensando em que mais precisava. Então, ele conseguiu transformar a vida de muita gente. O estado de Pernambuco começou a crescer mais do que o Brasil naquela época. E foi muito bom pra gente, foi muito bom pra Pernambuco, pra todos nós. Temos orgulho dessa trajetória do Eduardo, ter feito parte disso. A diferença foi única, foi incrível, ficou pra história. Ficou na história, não tem como pensar diferente, né? Eduardo fez história e ia fazer ainda mais, mas eu acho que fica aí o legado, o orgulho, a tradição, e a gente tem essa obrigação, esse dever de seguir fazendo o que ele fez, seguir as orientações que ele deixou pra gente, fazer Pernambuco sempre mais à frente. Muito obrigada. Conta pra mim, qual a tua experiência com o Eduardo Campos como governador, como pessoa, até mesmo como amigo? Eduardo é um líder que deixou um grande legado para o nosso estado e tive o privilégio de atuar, de trabalhar, iniciar minha trajetória política junto a ele no primeiro mandato do governo do estado como oficial de gabinete, e até hoje guardo as referências positivas que tive daquele período, que foi um período de salto na economia do nosso estado, de atração de investimentos como a planta da Jeep, maciços investimentos no complexo de Suape que colocaram a economia do nosso estado em outro patamar. Uma grande referência na política e também no campo pessoal, e que ainda tem muito a nos inspirar. Gabriel, então, enquanto pessoa, enquanto governador, Eduardo Campos para você foi sensacional, a representação dele para a sociedade foi incrível. Uma referência, um legado que ainda até hoje está muito vivo no nosso estado e no Brasil. A forma de Eduardo governar foi justamente uma forma realmente socialista, porque eu sou filho de camponês, filho de trabalhador rural. Eu entrei no Porto da Cana com 8 anos de idade. Eu sei a dificuldade que tem filho de um trabalhador rural, ele conquistar algo. E o que Eduardo fez com o Ganho Mundo, escola de ensino integral, com todas as outras coisas, com merenda, com fardamento, com livros didáticos, isso daí ele comoveu a minha pessoa e me dá uma admiração muito grande, porque ele fez com que o povo pobre tivesse acesso a direitos. Quer dizer, coisas que muitos, até filhos de ricos, não tinham condições de fazer, de ir para os Estados Unidos, Canadá, países daqui da América do Sul, para estudar, para fazer intercâmbio. Eduardo deu essa acessibilidade a pessoas pobres. Muito obrigada. Agora, com o Marcelo Canuto, eu vou ouvir um pouquinho o que ele tem a me falar sobre Eduardo Campos, sobre a experiência dele quando o Eduardo estava aqui e como seria se ele estivesse aqui com a gente hoje. Eduardo Campos sempre foi um líder, desde a juventude, pelo movimento estudantil. E quando chegou ao governo do estado, ele teve várias qualidades. Uma delas, por exemplo, foi de revelar novos líderes, novos gestores. Então, quando você vê a lista hoje de muita gente que está atuando na política, na gestão, é filho de Eduardo Campos. Também um novo modelo de administração, um novo modelo de modernizar a máquina pública e um grande líder político, um líder da conciliação, mas também um líder de ser firme quando precisava. Então a intenção era trazer novos projetos e a família ficou com esse legado, levando isso à frente. A família Eduardo, João Campos, Pedro Campos, ele tem um DNA de Eduardo. E não é porque é filho por ser filho, é acima de tudo a vocação política de tratar o povo, de cuidar da coisa pública. Muito obrigada. Eduardo foi muito significativo, né, para o nosso Ribeirão, onde ele trouxe muitas melhorias, enquanto governador. Fez muitas visitas lá para trazer esses benefícios junto ao prefeito Marcelo Maranhão. E nós estamos aqui hoje memorando um homem que era guerreiro, sempre em busca da melhoria do povo de Pernambuco. Ele não se olhava só para Recife, mas sim
Não só para nossa capital, mas sim para todo um povo sofrido que ele sempre estava em busca de melhorias. Carol, então para Ribeirão foi incrível. Para Ribeirão, ele sempre está nos nossos corações. Estou aqui com Heriberto Rafael. Heriberto agora vai me contar um pouquinho o que significa Eduardo para você, como seria se Eduardo estivesse com a gente aqui hoje. Para mim é uma grande inspiração política, né? Eu acompanhei junto com meu pai, que era deputado estadual na época, pude acompanhar diversas agendas, ele como governador, e realmente é uma inspiração, né? Ele trouxe essa inspiração para toda uma geração, acredito, não só para mim, mas principalmente eu acompanhando de perto, vendo a sua forma de trabalhar, sua vontade de fazer pelo povo pernambucano, e como ele mesmo dizia, botar a máquina para moer miúdos, para quem mais precisar. Isso é uma grande inspiração, né? Isso é realmente uma forma de enxergar o fazer política de uma maneira bem diferente. E assim, a gente vê essa inspiração como um plano que ser seguido. E não é à toa que hoje a gente baixa, inclusive, no meio do partido, a gente fica feliz de fazer parte do PSB. Então o legado dele ficou no nosso coração como forma de orgulho. Com forma de orgulho, com certeza. E se tivesse hoje, a gente teria Eduardo como presidente, eu tenho certeza disso. Mas Eduardo, para mim, ele era passado, presente e futuro. Eu digo sempre que a frase de Eduardo que mais me comovia era, depois da morte dele, era saudade de futuro. A gente tinha saudade de um futuro que a gente não viveu, mas de um presente que a gente viveu tão intensamente que parecia futuro. Eduardo, ele fez mudanças no estado que basta rodar um pouquinho, tem uma obra de Eduardo em algum lugar. Tem uma política pública efetiva de Eduardo em algum lugar. E ele foi escola para tantos outros políticos, tantos outros correligionários, tantas frentes como a Frente Popular de Pernambuco e do Recife. E foi um grande estímulo para todos nós do PSB que convivemos com ele, a cada vez mais acreditar que entregar a vida na vida das pessoas é, sem dúvida, o melhor legado que a gente pode deixar. Muito obrigada. É muito viva. Para mim, eu estou vendo, para mim ele está chegando, né, aqui nesse momento, né? Porque todos os eventos nessa caminhada de mais de 40 anos, a gente sempre participamos juntos. E para mim, nesse momento, o Eduardo está aqui com a gente, né? Porque a história que ele fez realmente é a história que não vai sair nunca de nossa caminhada. E eu, como mulher, como militante, como trabalhadora rural, tenho muito orgulho de fazer parte do PSB de Doutor Arraes, de Eduardo, de Paulo Câmara e de João Campos, e continua nessa caminhada com muita alegria, com muita firmeza nessa caminhada. Muito obrigada.